Hoje com um especialista no assunto, o advogado Otoniel Pacheco Filho, que é um dos pioneiros em microcrédito no país. Boa noite, Otoniel. Boa noite. É um prazer recebê-lo. Mineiro de Patos de Minas, não é isso? Isso. Mas também com uma bagagem muito forte, muito densa em outros estados, principalmente Rio de Janeiro e Brasília, Isso. onde você iniciou o seu projeto Fundo de Quintal. Uhum. Né? Mas vou começar com uma pergunta assim, básica, que é a diferença que existe nesse país entre a economia formal, o sistema informal e a economia real que nós vivemos. Eu costumo dizer que a economia brasileira é uma das melhores economias do mundo, né? Se você analisar nos últimos 113 anos de república, quando nós tivemos 30 presidentes da república, você vai ver que em determinada época a economia brasileira sempre despontou. E, coincidentemente, 3 presidentes da república mineiros despontaram, que foi Afonso Pena, Juscelino Kubitschek e Itamar Franco. E a economia informal no Brasil é um setor tão forte que atinge hoje praticamente quase 55% do nosso PIB. E ela está aí de uma maneira extremamente saudável, porque ela, apesar dela não participar do pagamento de impostos, ela tem o poder de suavizar o aspecto de geração de emprego no Brasil, e ela contempla várias famílias no Brasil que trabalham na informalidade e sobrevivem de uma maneira digna e honesta, mesmo sendo na informalidade. E acaba sendo uma falácia essa questão de que não contribui com pagamentos de impostos, que acaba que tudo que nós consumimos acabamos com... Não é verdade? Pagando algum tipo de imposto. E depois, para frente, aqueles produtos produzidos no mercado informal acabam gerando impostos. Agora, você fala, e o Otoniel é autor acaba de lançar o segundo livro, Economia Real, eu gostaria de mostrar aqui, onde ele trata da sua experiência no sistema informal da economia e também as experiências voltadas para o microcrédito. Você fala no seu livro de que as soluções para os problemas sociais e da própria informalidade no Brasil necessariamente passam pela reforma tributária e fiscal. Eu costumo dizer que esse assunto de reforma tributária e fiscal parece carnaval, né? Todo ano tem. E as pessoas, o governo não consegue articular um grupo de trabalho que realmente faz a reforma tributária. Que, na verdade, a reforma tributária no Brasil não é que ela é exagerada, ela é mal distribuída. Tá certo? Talvez se você comparar a reforma tributária brasileira com a americana, você vai ver que nos Estados Unidos também tem muito imposto. Só que tem que lá é muito bem distribuído e as pessoas de menor poder aquisitivo pagam proporcional ao poder que ela tem e o grande paga proporcional ao poder que ele tem. Agora, o problema da reforma tributária no Brasil e tanto da reforma da Previdência são aspectos políticos que acho que o governo precisa de ter vontade política para negociar. Agora, na verdade, são vários segmentos sociais que vão ser atingidos por essas reformas e praticamente uma briga, no linguajar mais popular, de foice para você poder tirar de alguém, para ceder para alguém. Mas eu acho que essa reforma tributária e essa reforma previdenciária é importante porque eu acho que vai ajustar a economia de uma forma que ela possa crescer mais livre desses encargos e, inclusive, essas pessoas que estão na informalidade possam até vir para o processo produtivo brasileiro pagando algum tipo de imposto, não tanto igual se pagam normalmente, porque uma pessoa que monta qualquer tipo de empresa hoje no Brasil, com um ano ela já está pagando uma carga tributária muito alta e praticamente fecha com 2 anos. Né? Bom, vamos falar um pouco sobre a sua experiência do Fundo de Quintal, como que surgiu isso. É interessantíssimo porque o Otoniel passou a viver numa área de periferia, numa favela, vamos dizer, das mais pobres e também violentas de Brasília, Ceilândia. Isso. Não é isso? Conta um pouco dessa experiência. Eu acho que essa vocação social que eu tive, né, que eu tenho, eu puxei meu pai era advogado criminalista e sempre foi uma pessoa que prezou muito pelas pessoas que foram desgraçadamente menos privilegiadas pela sorte. E eu sempre tive essa vocação e desde a faculdade eu já tinha... Só dá licença, ser filho do advogado criminalista Otoniel Pacheco. Isso. Verdade? Advogou aqui em Belo Horizonte? Advogou e meu pai já faleceu, já tem 9 anos e eu acabei herdando esse processo todo dele. E quando eu fui, em 93, eu fiz uma visita ao Banco Central em Brasília e já vinha desenvolvendo um projeto particular sobre economia informal no Brasil.
e propus ao Banco Central desenvolver um projeto dentro de uma região carente para mostrar ao Banco Central que as periferias no Brasil tinham muitos negócios de fundo de quintal, daí vem o nome do meu projeto, que pudesse gerar renda para o país. E eu tinha feito uma análise de 3 cidades, né, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, e 4, aliás, Rio de Janeiro, e decidi escolher para o Brasília por ser a capital do país e por ter um apelo institucional mais forte. E quando eu fui visitar a Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília, que hoje deve estar em torno de uns 700 mil habitantes, Ceilândia é uma cidade assim, tinha muitos problemas sociais. E eu, então, procurei 2 conhecidos da comunidade que me introduziram na comunidade para me desenvolver o projeto. E essa reunião minha, no primeiro contato que eu tive nessa comunidade, foi muito interessante, porque eu fiz uma reunião com 15 pessoas da comunidade. E depois que acabou a reunião, foi uma reunião de 1 hora, as pessoas me fizeram várias perguntas sobre o porquê de eu estar escolhendo a Ceilândia, por que eu poderia desenvolver o projeto na Ceilândia. E na volta da reunião, eu perguntei para esses 2 amigos meus, líder comunitário, quem eram aquelas pessoas que estavam na reunião. Ele falou, olha, aqui da sua direita, que te perguntou umas 7 vezes, era um assaltante de banco que morava na comunidade. Aqui da sua frente, que te perguntou também algumas vezes, era um estelionatário que fazia nota, fazia dinheiro em casa com uma perfeição muito grande, só que tem que não distribuir na comunidade. E tinha várias pessoas de bem, tinha dono de padaria, etc, etc. E a partir daí, essas pessoas da comunidade entenderam qual que era o meu objetivo de fazer a implantação da primeira fase do projeto de uma maneira sociológica, e eles abraçaram essa ideia minha de uma coisa fantástica. Tanto que eles, logo depois, me aceitaram na comunidade, montaram, né, praticamente o projeto para mim dentro da Ceilândia, com o custo deles e tal. E eu fui morar dentro da favela. Morei lá dentro da região lá da Ceilândia 1 ano e passei lá a financiar com recurso próprio, vendedor de batata frita, uma senhora que criava galinha em casa, e acoplada a esses financiamentos... Você conta até uma história, você conta a história, me chamou a atenção, de um rapaz que vendia castanhas do Pará. Isso. Ele estava desempregado, passou a vender castanhas do Pará e precisava, aí você conta o resto. Ele era um trocador de ônibus do Nordeste, porque acontece o seguinte, Brasília é uma cidade que tem gente do mundo inteiro, principalmente do Nordeste do Brasil. E quando vem uma pessoa do Nordeste para Brasília, ele vem primeiro e depois traz o resto da família. E esse rapaz era um trocador de ônibus, e ficou desempregado e tinha que sobreviver, porque ele não queria voltar para o Nordeste. E ele começou a vender castanha do Pará nos bares de Brasília, porque Brasília tem muito barzinho. E um dia ele me procurou perguntando se eu podia financiar para ele uma máquina que ajudasse a empacotar as castanhas, né? Aí eu fiz uma análise dele, conversei com ele e tal, perguntei se ele tinha algum problema de cadastro, que negócio todo e tal. Ele falou, doutor, eu tenho todos que o senhor precisar e mais alguns. Porque eu ajudei um amigo lá do meu estado e ele praticamente sujou meu nome, né, na linguagem bancária, e eu não tenho crédito. Em lugar nenhum que eu for bater, eu não tenho crédito. Então eu queria ver se o senhor confia em mim, para o senhor me ajudar a comprar essa máquina para mim poder produzir e tal. Aí eu fui e falei com ele, olha, vou fazer o seguinte, eu vou comprar essa máquina para você, ela vai ficar no meu nome, você vai me pagando prestação dela, eu vou ficar 1 ano em Brasília. Depois, faltando 2 anos para mim ir embora, no 10º mês você vai ter 2 opções. Você vem até o meu projeto e fala, ó, eu quero comprar a sua máquina, ó, eu quero devolver a máquina. E no 10º mês ele voltou, pagou tudo certinho. Ele podia comprar a máquina. Aí ele foi, me comprou a máquina, eu dei para ele um desconto de em torno de 25% a 30% do valor da máquina. Ele trouxe o dinheiro enrolado num papel de pão, nós contamos um dinheiro na mesa. E a partir dali ele tocou a vida e depois ele passou a vender batata frita e hoje ele deve estar, talvez até melhor do que nós. Bom, no seu livro você conta a experiência, até a 25ª experiência, eu li um detalhe, a dona Maria, que foi faxineira, teve um derrame, não pôde mais sustentar a sua família, vamos dizer, com o seu trabalho do dia a dia e também recorreu lá ao fundo de quintal. A dona Maria, ela era faxineira e sofreu um derrame e ficou com a parte do lado direito do corpo paralisado. E um dia ela me procurou e perguntou se eu poderia ajudá-la a produzir. Eu achei interessante porque muitas pessoas te procuram e perguntam o que eu posso ajudá-las, né? E ela falou, eu quero produzir alguma coisa. Para ganhar algum, né? Não, ela quer produzir. Então ela foi, eu perguntei, dona Maria, a senhora tem espaço físico?
a senhora tem casa própria, quer dizer, a linguagem do pessoal de região carente não é casa própria, fala lote, né? É um lote. Falei, doutor, eu tenho um lote e tal. E falou, olha, vou fazer uma proposta para a senhora, da senhora criar frangos caipira, era um frango francês que chamava Label Rouge, e dessas galinhas vermelhas que chama Isabral, para botar. Aí eu fui e comprei para ela os frangos e comprei as galinhas, eu comprei 100 frangos para ela, aliás, 100 pintinhos, né, até se tornar frango, e comprei para ela as galinhas para ela botar. E um projeto de galinheiro. Fiz o projeto para ela e tal. Então, ela de 45 dias, ela batia os frangos. Em quanto ficou isso, esse projeto? Ficou em R$ 1.100, mais ou menos, na época. Uhum. Então, eu dei para ela os pintinhos com um dia de vida, as galinhas, o galinheiro montado e a ração. Eu falei com a Dona Maria, a senhora tem duas opções. Ou a senhora financia tudo e vai me pagando aos poucos, ou eu faço uma parceria com a senhora. E ela optou por, não, doutor, eu dou conta de pagar. Aí eu financei para ela de 12 vezes, me parece que, na época, uma prestação de R$ 120. E ela me pagou tudo e hoje ela tem lá na rua dela, todo mundo conhece a Dona Maria, todo mundo compra da Dona Maria. Então, esse aspecto que eu acho interessante foi o seguinte, é que uma pessoa na idade dela, entendeu? Tendo uma oportunidade para produzir, vai produzir, não vai pedir nada. Como ela tem milhares pelo país afora. Pelo país afora, agora, principalmente região carente. Quantas pessoas agora fazendo em casa seus ovos de Páscoa artesanais, já para entregar informalmente no comércio, e outras querendo, precisam comprar formas, precisam comprar matéria-prima e tanta coisa, e como recorrer a um crédito. Então, eu queria te perguntar, nós já vamos partir para o próximo bloco, como que o fundo de quintal evoluiu para um banco de microcrédito e qual que é o regulamento, a legislação em cima de banco de microcrédito. Estamos conversando com o advogado Otoniel Pacheco, ele é especializado em economia informal, viveu em periferia para desenvolver um projeto chamado hoje Fundo de Quintal e que partiu também para os bancos de microcrédito para financiar micronegócios. Mais do que micronegócios, vamos dizer, negócios realmente incipientes. De fundo de quintal mesmo. De fundo de quintal mesmo. Porque temos aí o SEBRAE, tem o Banco de Desenvolvimento, que apoia microempresário, etc. Existem alguns financiamentos para o microempresário, mas para o sistema informal isso não existe. E a primeira pergunta que vem em mente é essa, Otoniel. O que garante? Claro que não é um fio do bigode. Né? Todo mundo, você faz um empréstimo, o próprio Banco Central agora já liberou, nós vamos falar sobre a legislação, mas o que garante o pagamento? Olha, uma pergunta que sempre me fazem em todo o programa que eu vou e até nas universidades onde eu dou palestra e tal, é se o rico é melhor para pagar do que o pobre. 10 anos de experiência nesse mercado, eu te respondo o seguinte, independente de ser rico materialmente ou pobre materialmente, eu acho que todo negócio tem que ser bem feito, tá certo? Porque o pessoal de baixa renda, apesar de, teoricamente, ter um cuidado muito grande com o nome, ele tem vários problemas sociais na família que impede, às vezes, dele ter um desempenho homogêneo. Que problemas são esses que eu vivenciei dentro do meu projeto lá em 93? Alcoolismo, droga, prostituição na família, etc, etc. Então, quando eu comecei em 93, só existiam 5 projetos no Brasil. 2 anos depois, quando o Gustavo Buarque ganhou o governo do Distrito Federal, ele fez, através do Banco Regional de Brasília, projetos do Banco do Povo, que foi desaguando através da ONG do Lula, que foi feito em 93, que é o Instituto da Cidadania, que desagou nessa série de ONGs que tem aí, que chamam-se de Banco do Povo. Quando você menciona alguns órgãos governamentais que ensaiam uma atuação no microcrédito, eu fico até um pouco perplexo, vamos dizer assim, com a atuação desse pessoal, porque quando eu estava em 93 em Brasília, morando dentro de uma favela, eu não vi ninguém desse pessoal lá. Tá certo? Eu acho que você não faz e você não atua no microcrédito da noite para o dia. Você tem que ter uma história, você tem que conhecer a realidade do pessoal de baixa renda, você não pode colocar dinheiro na mão deles e deixar de acompanhar. Isso é uma coisa muito profunda, que o Brasil precisa disso. Agora, é fundamental que seja acoplado a um projeto. Evidente, e você tem que ir lá para a periferia, você tem que colocar posto de atendimento, não é no Alto Afonso Pena, não é na Avenida Paulista, não é na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, você tem que colocar dentro da favela, dentro da região carente. Por que eu prego isso desde 93? Porque você tem que levar para a região carente a cultura do desenvolvimento. Bom, você levou, inclusive, vamos dizer assim, vamos falar com todas as vezes, para a favela, um banco de microcrédito. Eu queria até mostrar aqui, por gentileza, é um croquis
do projeto que foi implantado na Ceilândia. É esse croquis aqui, ó. Tá mostrando? Aqui, ó. Tá vendo? É um banco, lá como se fosse um banco 24 horas, uma sala de espera, etc. Isso foi na favela. Na favela, e eu morei um ano. Lá. Eu fiz com recurso próprio e morei um ano lá dentro desse projeto. E ajudou várias pessoas. Eu fiz, numa primeira etapa eu fiz o desenvolvimento sociológico do projeto, financei até poucas pessoas, mas eu precisava fazer aquilo com recurso próprio, porque quando você tem uma ideia interessante para você operacionalizar, todo mundo desce da garupa, né? É verdade. Espera que dê certo para depois todo mundo pular, né? Então eu fui, fiz e sacrifiquei muito a minha vida, a vida dos meus filhos, não vi praticamente meus filhos crescerem, né? Então hoje eu fico assim um pouco perplexo quando eu vejo, determinado órgão vai operar com microcrédito. Eu acho que não é por aí. Vai cuidar do social, igual você falou, não vai lá, não vai lá, não sabe o que tem lá dentro e tal. E uma outra coisa assim que eu tenho debatido assim, Carlos, assim, com muita insistência, é que nesses 114 anos de república, praticamente, depois do governo do JK na década de 50, o Brasil não mais discutiu desenvolvimento, o Brasil só discutiu crise. Todo congresso que se faz nesse país é para discutir crise. Nós precisamos de voltar a discutir desenvolvimento urgentemente. Você acha que esse novo governo está nessa linha? Está nessa linha, mas eu acho que é muito cedo ainda para você cobrar do governo do PT uma ação mais que vai ter assim vamos dizer, um custo-benefício para a sociedade da noite para o dia. É muito complexo, a economia brasileira é muito complexa, muito dependente do capital externo, a estrutura dos governos pós-64 até desaguar no governo do Fernando Henrique é complexa. E o governo Lula é um governo de esquerda e vai ter que ter uma visão social muito grande. Eu conheço muitas pessoas do PT que têm um papel fundamental, me ajudaram muito nesse meu projeto. Com certeza esses projetos tendem a crescer e se espalhar pelo país acho que, inclusive, existe já um movimento muito forte desses projetos ser direcionado até em parceria com a Caixa Econômica Federal. Porque isso aqui, vamos dizer, você deixa de lado qualquer hipótese de trabalhar com paternalismo, com assistencialismo, porque não é isso que resolve Não, eu acho o seguinte, você não pode, no caso de você financiar projetos de geração de renda, eu acho que a premissa básica é o seguinte, você emprestou, você tem que pegar de volta. Agora, você tem que colocar uns juros que essas pessoas suportam pagar. Qual que é o juros normal desse? Se você te falar que seria 2% ao mês, você ia falar, bom, é caro. É caro nada. Tem gente pagando 10% do cheque especial. Falar nisso, cheque especial hoje foi para 173% ao ano. Tem gente trocando cheque em factory a 9%, 11%. Duas notícias que têm a ver com o seu livro, notícias de hoje nos jornais. Uma, cheque especial foi para 173%. Quem é, qual que é a empresa, quem que aguenta. E o brasileiro, via de regra, está pendurado em cheque especial. Classe média, pendurado em cheque especial. Aliás, eu até não posso até muito entrar nesse detalhe, porque o sistema financeiro brasileiro, os gerentes de banco, tanto homem quanto mulher, por onde eu passo no Brasil inteiro, todos compram meus livros, me recebem assim fantasticamente em todas as agências bancárias que eu visito e tal. Mas o cheque especial é um grande produto bancário, né, para o banco, né, porque tem um spread muito alto e realmente a pessoa fica vinculada naquilo ali e não consegue sair. E outra coisa que você disse também, está no seu livro que o Brasil está entre a 9ª e a 11ª. Agora já deve estar entre a 12ª. Passou para a 12ª, perdeu para a Coreia. Está no jornal de Coreia do Sul, passou na frente do Brasil. O Brasil foi para 12º lugar. Quer dizer, e qual que é a situação hoje dos bancos de microcrédito? Você acha que já dá assim, tem um perfil de atendimento ou ainda está muito engatinhando? Está muito engatinhando, vou explicar por quê. Porque a maioria das pessoas que eu conheço no Rio e São Paulo, que tem sociedade de crédito ou microempreendedor, que é esses chamados bancos do povo, né? Essas pessoas têm a visão de banqueiro. Elas não têm a visão social de o que se deve fazer no projeto de geração de renda. Você, além de emprestar, você tem que acompanhar, você tem que ver o problema da sociedade. Então, eu acho que dá mais certo hoje você desenvolver o microcrédito no Brasil, além dessa opção do Banco Central, é você fazer essa vinculação com uma ONG e trabalhar na região carente. Você acoplar ao projeto de geração de renda, um processo cultural na comunidade, uma série de coisas, né, que vai fazer, levar para essas comunidades essa cultura do desenvolvimento, que eu acho importante. Quais são os limites de empréstimo? Vai de quanto a quanto? Quanto que as pessoas podem No meu pedir? caso, lá, eu nunca passei de 3 mil reais, mas a legislação do Banco Central pode ir até 10 mil reais. Mínimo aí de 500 reais? Não, eu já tive, engraçado que eu já tive capital de giro de 250 reais. Que as pessoas até riem, mas é uma...
Olha, interessante. Quem for fazer bombom, aquelas forminhas não fiquem tanta matéria-prima, etc. É muito importante essa questão de microcrédito, porque o que se percebe no país hoje, que a pessoa mais pobre, mais carente, ela às vezes não tem acesso nem a uma conta corrente, numa Caixa Econômica Federal. Só para te dar um detalhe. Porque exige-se um mínimo de pessoa ganhar um salário mínimo. Quer dizer, é um absurdo, exclui realmente, já é excluído. Eu vou te dar um detalhe interessantíssimo. Nós temos ainda 35% da população brasileira que não tem acesso a qualquer tipo de crédito. Não tem nem conta corrente bancária. Não. 35% da população brasileira, isso é o quê? 40 milhões de pessoas. Se você for analisar, por exemplo, na época que Juscelino foi presidente da República, nós tínhamos uma população de 50 milhões de habitantes. Hoje nós temos 4 vezes isso, e eu vou te falar assim, com quase certeza que os 50 e poucos milhões de habitantes que tinha no governo JK, hoje nós temos praticamente 50 milhões de pessoas excluídas de qualquer tipo de cidadania. Tonel, a todo momento a gente está aí, vamos dizer, recebendo a notícia de um assalto aqui em Belo Horizonte, está assim proliferando, a violência está cada vez maior. A importância de um projeto dessa natureza, você que viveu em regiões carentes e as pessoas lá do asfalto, como você mesmo disse no seu livro, lá a linguagem, tipo assim, é outro planeta. Na verdade, a linguagem popular aí é outro planeta. A periferia e a situação da cidade no asfalto. Como que um projeto desse ajuda a minimizar esse problema? Eu acho, por exemplo, que o governo Lula tem que fazer com que a Caixa Econômica Federal leve recurso para essas regiões carentes com agências de microcrédito, seja como banco de segunda linha ou com o banco que vai captar esses recursos para poder operar, mas tem que ser dentro da comunidade carente. Não adianta você colocar um banco do povo no Alto da Afonso Pena ou na Savassi, aqui, no caso aqui de Belo Horizonte. Você tem que ir lá para dentro da favela, porque você tem que pegar esses rapazes que estão praticando assalto de 18 a 20 e poucos anos, para começar a ter a cultura da produção, para ele poder comprar o tênis Reebok que ele gosta, a calça jeans, e etc, etc. Porque esse pessoal tem vontade de consumir. E eles têm que produzir alguma coisa. Você não faz um país só de empregados, você faz um país de pessoas empreendedoras.